Com o dólar mais alto, muitas empresas se animam a colocar o projeto de exportação em prática. Mas antes de empacotar os produtos com destino ao exterior, é necessário traçar estratégias e verificar se de fato a empresa tem condições de expandir os horizontes. Para quem não tem ideia de por onde começar, um programa do Sebrae e dos Correios ajuda a simplificar o processo. Parece tinta comum, mas a fórmula contém partículas de isolamento térmico e acústico. Um produto que conquistou grandes clientes no Brasil e resolveu se aventurar no exterior. A Nanotech tem 20 funcionários, faturamento de R$350 mil por mês e hoje já exporta para o Chile. A empresa tem planos de expandir as vendas para Portugal, para os Estados Unidos e para o Paraguai. Faria, quais foram os desafios para atacar o mercado externo? Nós tivemos 3 desafios, né? Um deles foi adequar o rótulo, né, para o mercado externo, ou seja, nós fizemos em 3 línguas. O segundo desafio foi fazer ensaios internacionais que atestem o produto e a qualidade do produto. E o terceiro desafio foi a adequação da legislação nacional, ou seja, os documentos que são necessários para você poder exportar. Hoje, 22 mil empresas brasileiras são exportadoras e quase metade são de micro ou pequeno portes. Parece muito, mas o volume exportado por elas não chega nem a 1% do total. A empresa tem que estar fazendo coisa no mercado interno, tem que estar madura no mercado interno, produzindo e tudo mais. Depois, com o tempo, ela tendo potencial, começa a prospectar mercado lá no exterior. Ela tem que correr atrás, tem que ir em feiras e promoção e se preparar para isso. Para facilitar a vida das pequenas e médias empresas, os Correios oferecem um serviço que reduz a burocracia do envio. Por meio do Exporta Fácil, elas podem mandar remessas de até $50 mil para o exterior. Os Correios buscam a mercadoria na empresa ou ela pode ser entregue numa agência. O primeiro contato que o empresário que faz a opção por entregar o seu produto diretamente a uma agência dos Correios tem é com o atendente. Chegando à agência, ele recebe um formulário de envio e aqui ele coloca todas as informações do destinatário e do produto. E a partir daí, toda a burocracia fica por conta dos Correios? Exatamente. Os Correios ficam responsáveis por toda a parte do trâmite aduaneiro, o encaminhamento da remessa e a entrega do produto no destino. E qual é o limite em relação ao peso do produto? As mercadorias podem ser até 30 quilos por objeto. Também é importante destacar que não há limite de objetos nesse trâmite de exportação. No caixa, o cliente só paga o custo do frete. Não há cobrança de impostos na saída do produto, somente no país de destino. O destinatário será contatado e ele será o responsável pelo pagamento desses impostos que eventualmente sejam cobrados. José, você conhece muito bem isso. Quais são as principais dificuldades das empresas brasileiras que decidem exportar? A dificuldade é saber o que fazer no mercado internacional, como entrar e como se preparar para ele. 2 pecados mortais para quem quer exportar, que seja um novato, digamos assim. Primeiro, ele não deve considerar a exportação como sendo um substituto eventual, temporário, para uma queda das vendas no mercado interno. Isso é um mortal. Porque uma vez que ele entra, depois sai, depois entra e depois sai, os clientes que ele conquistou vão desaparecer. Em segundo lugar, ele não pode querer lucros imediatos. José, desculpa, a gente vai ter que fazer uma interrupção. A Globo News tem sempre, claro, prioridade para a notícia. E a notícia agora vem de Brasília. Por isso a gente interrompe o Conta Corrente e vai direto para a capital federal, porque manifestantes entraram em confronto com policiais. Vamos falar agora com o repórter Marlon Erat, que tem outras informações. Marlon, como é que está a situação agora? Muito tensa aqui em frente ao Congresso, no gramado. Neste momento, uma correria generalizada em função da reação de policiais militares com gás lacrimogêneo contra milhares de manifestantes. Houve um princípio de tumulto no espelho d'água. Manifestantes jogaram rojões e sinalizadores contra a PM. Depois de cerca de meia hora dessas provocações, os policiais reagiram com gás lacrimogêneo. Muitas bombas arremessadas neste momento contra os manifestantes nas laterais do gramado, inclusive na frente, no espelho d'água que era tomado por alguns manifestantes, ocorre uma correria generalizada em direção à esplanada. Muita correria, situação muito difícil por causa do gás. A gente acompanha então as imagens ao vivo de Brasília, mostrando mais um dia de protestos
E nesse caso, a confusão, então, em conflito dos manifestantes com os policiais. Nosso repórter ao vivo de Brasília trazendo as informações. A qualquer momento, então, a gente volta com mais informações para manter você em casa sempre atualizado com a situação e com as últimas notícias que estão acontecendo no Brasil e no mundo. E para quem é fã de tecnologia, as notícias não andam nada animadoras. Você sabe em qual país o iPad mini custa mais caro? Bom, se você falou Brasil, acertou. De acordo com o levantamento do G1, o portal de notícias da Globo, o tablet chega a custar perto de $600. 584 dólares e 90 centavos para ser exato, no site brasileiro da Apple. Mais de R$1.200. O G1 pesquisou os preços do aparelho nas lojas da Apple em 37 países. E a diferença de preços é impressionante. Na Malásia, o preço do iPad mini chega a 313 dólares e 56 centavos. Já nos Estados Unidos, terra da Apple, o tablet custa 329 dólares. No México, o valor chega a 393 dólares e 40 centavos. Em Portugal, o iPad mini custa mais de 440 dólares. E no Brasil, o único país da América Latina em que a Apple vende o tablet em sua loja oficial online, o iPad mini custa quase 585 dólares. Vamos voltar agora a falar de exportação, importação, a hora certa para os empresários brasileiros venderem seus produtos no exterior. Quais são os pontos que devem ser levados em conta na hora de vender para outros países? O Sebrae separou aspectos cruciais para os aspirantes a exportador. Vamos ver alguns deles. Em primeiro lugar, é importante avaliar o mercado de destino. Quais as características, costumes e práticas do país para onde você deseja vender? Quem serão seus clientes e, claro, os concorrentes. Outro ponto, padrão de qualidade. Sua empresa e seus produtos conseguem competir em escala internacional? Mais um item fundamental, preço. Nessa hora também é preciso levar em conta o câmbio, impostos, frete e todos os custos de operação no exterior, que não são baratos. A escolha do intermediário também faz a diferença. Conheça quais são as empresas exportadoras e importadoras e construa uma boa relação com elas. E por último, planejamento. A decisão de começar a exportar tem que vir acompanhada de uma estratégia de longo prazo. Não dá para tentar apenas despejar lá fora os produtos que não foram vendidos por aqui, nem exportar num ano e interromper no outro. Exatamente o que você falou antes, né, Joseph? Existe um momento ideal para começar a exportar? Quando há uma certa maturidade de produção no mercado interno, que é o ponto básico, quando a empresa está com uma certa eficiência de custos, de produção, de padrão de qualidade, uniformidade de processos, está na hora de expandir o mercado. Uma exportação tem que ser vista como uma expansão do mercado interno, não um substituto eventual nem temporário. Quer dizer, uma empresa que quer vender para o exterior não pode improvisar. O grande pecado é o improviso. É muito complicado, é muito concorrido, não necessariamente mais competitivo que no mercado interno, porque o Brasil é um mercado extremamente competitivo, mas tem que estar preparado para você enfrentar o desconhecido. E o improviso é um pecado mortal para o exportador de primeira viagem. Outra coisa que é recomendável, se a empresa é de tamanho pequeno para médio, e ela não tem escala para absorver os custos de uma operação de exportação que envolve talvez embalagens específicas para o mercado externo, até umas modificações menores ao produto para que ele seja adequado, até os custos da logística que não estão equivalentes no mercado interno. Quando ele não se sente que ele tem uma massa suficiente de produção, eu recomendo muito, nós fizemos isso na minha experiência no passado, juntar vários do mesmo setor para então trabalharem juntos a exportação daquele segmento de produto. Calçados, roupas, material esportivo, coisas de consumo de prateleira. E funciona, porque aí cada um mantém sua personalidade, sua marca de produto, mas há uma certa coordenação do esforço, tanto de marketing quanto de negociação de fretes, de custos, para tornar o produto mais presente e agradável e aceito no mercado internacional a longo prazo, e não
como uma eventual saída. Agora, a exigência de qualidade de certificados em outros países é muito diferente do que é exigido aqui no Brasil? O exportador tem muito problema, muita dor de cabeça com isso ou não? No setor, digamos, de medicamentos e o setor de certos produtos alimentícios, há certos padrões que, às vezes, principalmente alguns países que são muito protecionistas na sua agricultura, colocam um pouco de proteção exagerada, que é o que nós chamamos que são barreiras não tarifárias contra o produto exportado. Mas, em modo geral, o que nós temos de padrões no Brasil, exigidos pelas nossas organizações governamentais, são mais ou menos do padrão internacional.